seguindo o rastro do vento, subindo as colinas, cruzando as planícies e as montanhas mais altas, lá em cima, 3 amigas conversavam. A primeira olhava para as estrelas e dizia: Eu quero ser um baú mais precioso do mundo, cheio de tesouros. A segunda olhava um riacho, adorava ouvir as águas passando pelas pedras e dizia: Ai, eu quero ser um grande navio para transportar reis e rainhas, gente muito importante. A terceira olhou para aquela linda campina, para aquele vale imenso e disse: eu quero ficar aqui mesmo. Eu quero crescer tanto, tanto, que as pessoas, ao olharem para cima para me ver, vão se lembrar de Deus. Eu quero que elas pensem em Deus. E certo dia, um lenhador apareceu e cortou as 3 árvores. Elas estavam muito ansiosas em se transformarem naquilo que um dia elas sonharam. Mas o lenhador, ele não sabe e nem ouve o que as árvores pensam ou o que as árvores sonham. Ele apenas corta. A primeira árvore, que queria ser um baú, acabou sendo transformada em um coxo de animais. Encheram ela de feno, aquela palha para os animais comerem. A segunda, que queria ser um grande navio, se transformou num barquinho, um barquinho pequeno, né? E ela carregava pessoas, pescadores e peixes todos os dias. A terceira, ela foi cortada em vigas muito grossas e foi armazenada num depósito de madeiras. Então ela ainda não sabia no que ela ia ser transformada. Apenas ela ficou lá aguardando por muito tempo. Então, as 3 amigas ficaram muito tristes, muito desiludidas. E elas perguntavam: por quê? Por que eu me transformei nesse lugar, nesse caixote e fico aqui junto com os animais? E a outra dizia, e além do que elas foram separadas, né? E a outra dizia: mas eu queria ser um grande navio para carregar pessoas importantes. E olha onde eu vim parar, aqui no meio desses pescadores, carregando peixe. E a outra que ficou lá dias, semanas, meses e anos, somente paradinha lá no depósito de madeira. Entretanto, numa linda noite, cheia de luz, uma estrela brilhava muito forte. Essa estrela, ela tinha um significado. E nesse mesmo dia, uma linda mulher chamada Maria, ela deu à luz a um menino. E ela, no momento de dar à luz ao seu filho, ela não tinha onde colocar ele, ela não tinha um berço, ela não tinha uma cama, porque ela tinha ido viajar com seu marido para uma cidade para fazer um cadastro. E a cidade estava tão cheia, mas tão cheia, que não tinha lugar para eles, não tinha hotel, não tinha nada para eles ficarem, nem pensão, nem nada. E eles tiveram que ir para um lugar que se chamava estrebaria, onde eram os animais que ficavam, né? Aí, quando o neném nasceu, vocês sabem de quem que eu estou falando?
Ela pegou aquele nenenzinho e colocou ele aonde? Dentro daquele caixote que estava cheio de palha em cima, né? Aquele coxo, e colocou o neném em cima. E aquela madeira, aquela árvore que um dia sonhou em ser um baú que carregasse coisas preciosas, ele se emocionou porque ele viu que naquele momento ele estava servindo para acomodar a coisa mais preciosa desse mundo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que nasceu lá na estrebaria, no meio dos animais. A segunda árvore estava transportando um homem. Muito tempo depois, ela já tinha carregado muitos peixes, muitos pescadores. Mas naquela noite, ela estava carregando um homem diferente. E esse homem estava dormindo lá no porão desse barquinho, embaixo, na parte de baixo desse barquinho. Ele estava dormindo e de repente veio um vento muito forte e acompanhado de uma chuva muito forte, raios e trovões para todo lado. E os pescadores que estavam ali também naquele barco começaram a ficar apavorados e começaram a chamar esse homem. Como é que esse homem consegue dormir? Como é que ele está dormindo no meio dessa tempestade? E aí eles começavam a chamavam o nome dele. Qual era o nome dele? Jesus! Jesus! Jesus, acorda, o nosso barco vai afundar. Jesus, levanta, Jesus! E Jesus se levantou, ergueu as suas mãos e falou para o mar se acalmar. E o mar, no mesmo momento, virou silêncio, virou uma brisa leve. E aquele barquinho, que queria ser um navio para carregar reis e rainhas, pessoas importantes, ele pensou assim: nossa, mas quem é esse homem? Olha, esse homem deve ser muito importante, porque até o mar obedeceu. Nossa, eu estou muito feliz. Eu posso não ter sido um navio como eu queria, mas hoje eu sei que eu estou carregando uma pessoa muito importante, que é quem? Que é Jesus. Muito tempo depois, numa sexta-feira muito agitada, pensa numa sexta-feira agitada, a terceira árvore, que estava quietinha lá dentro daquele depósito, por muitos anos ela ficou lá, mas muitos anos mesmo. E de repente ela se espantou, levou um susto quando dois homens entraram dentro desse depósito, se aproximaram muito devagar e começaram a conversar ali dentro. E começaram a medir 1,20 m, mais 1,40 m, mais 3 metros. Esse não dá, tem que ser uma medida certinha. Esse é muito pequeno, essa viga é muito grande, essa aqui. Opa! Até que chegaram naquela árvore que queria ser o quê? Vocês se lembram? Ela queria estar num lugar alto, no alto da colina, para que quando as pessoas olhassem para ela, pensassem em Deus. Então, ela era uma viga das maiores, e quando os homens conversando começaram a colocar trena nela para medir, falaram: poxa vida, essa aqui é a certinha, a medida exata, como pode? Foi cortada exatamente na medida que a gente precisa. E pegaram ela e fizeram alguns ajustes, e prega, martelo, e fizeram. Olha o que ela se transformou. Ela se transformou numa cruz. Aí ela ficou muito triste. Ela se sentiu horrível, ela se sentiu cruel.
como que ela poderia ter se transformado numa cruz? Ela queria que as pessoas lembrassem de Deus, ela queria ser uma coisa boa, mas ela virou uma cruz. E aí ela ficou com aquele sentimento, mas quando ela percebeu que o homem que seria pendurado nela seria o homem mais bondoso da face da terra, seria o homem que não cometeu nenhum pecado sequer, seria o homem que ia trazer salvação para toda a humanidade, o homem que trouxe salvação para mim, que trouxe salvação para você. Quando ela descobriu que esse homem tinha tanto amor, mas tanto, ela se sentiu muito melhor e ela começou a agradecer. Hoje eu sei que o meu propósito é para que quando as pessoas olhem para mim, elas se lembrem daquele que morreu para salvar. Mas ele não ficou pregado nela lá, não. Ele, no terceiro dia, ressuscitou. E o que é que nós estamos comemorando hoje? É a Páscoa. É a Páscoa onde Jesus ressuscita os sonhos, onde o Senhor, ele traz um propósito para as nossas vidas, para a sua vida também, mesmo tão pequenininho, mesmo que você tenha os teus sonhos aí tão escondidinhos no teu coração. Às vezes pode ter pessoas, adultos, que chegam para você e dizem assim: a criança não tem sonho. Tem, as crianças têm muitos sonhos e você pode sonhar os sonhos de Deus para a tua vida. E hoje, nesse dia de Páscoa, eu quero te dizer que o Senhor tem um plano especial para a tua vida. Talvez o teu sonho seja como dessas 3 árvores, um sonho que Deus transforma para aquilo, para atender o propósito que Ele criou você. Um propósito muito maior, um propósito que você mesmo talvez nem saiba qual é, mas que um dia você vai olhar para trás e vai dizer: Senhor, eu sei o meu propósito. O meu propósito é te servir. O meu propósito é falar do teu amor. O meu propósito é que as pessoas olhem para mim e vejam a tua face resplandecer no meu rosto. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para você no dia de hoje. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que faça resplandecer sobre ti o seu rosto, em nome de Jesus. Fica com Deus.